Fala galera, aqui é Demetrios Borges falando, especialista em marketing com mais de 20 anos de experiência no setor da construção civil. Hoje eu vou te ajudar a pensar como investidores pensam em relação às notícias do mercado financeiro. Então, como que você pode ouvir essas notícias e associar diretamente ao seu negócio? Vamos começar hoje com o Imob, que é o principal índice do mercado imobiliário da Bolsa de Valores de São Paulo. O Imob, se nós dermos uma varrida nos últimos 10 anos, a gente vai ver final do governo Dilma, início do governo Temer, governo de transição Temer, a gente teve o Imob caindo muito, ou seja, os investidores estavam extremamente pessimistas com o mercado da construção naquele momento, e depois ele começou a recuperar. Demorou muito, só no início do governo Bolsonaro que ele foi ultrapassar o CDI. O que quer dizer isso? Os investidores, naquele momento, começaram a considerar que o investimento no mercado imobiliário ele era mais interessante do que um investimento conservador que a gente pode fazer em qualquer banco. O início do governo Bolsonaro tinha uma alta expectativa em relação a políticas econômicas voltadas para impulsionar o mercado imobiliário. Então a gente teve um chute, subiu muito o mercado imobiliário naquele momento, se a gente olhar para o Imob, até que chegou a pandemia. A pandemia foi uma martelada que nós sofremos, o índice caiu muito num primeiro momento, ninguém sabia o que ia acontecer, e o mercado imobiliário ele é composto de vários segmentos. Primeira moradia, residencial médio e alto padrão, empresas logísticas, shopping centers são as principais. Então o que aconteceu ali? As empresas de primeira moradia estagnaram completamente as vendas no primeiro momento. O governo reagiu, reduziu a taxa de juros. Taxa de juros é muito importante para impulsionar o mercado imobiliário residencial, primeira moradia, especialmente. São investimentos de longo prazo. Então, taxa de juros alta, o mercado cai. O que aconteceu? A taxa de juros foi a 2%. Isso fez com que os lançamentos e o número de vendas aumentassem muito. Então, impulsionando esse setor. Na sequência, a taxa de juros foi sendo elevada para combater a inflação e chegou a 13,5%. A inflação naquele momento, em função do dólar, pela incerteza que tinha e também da dificuldade do comércio internacional, fez que os preços subissem muito, achatando as margens do primeiro moradia e fazendo que as empresas perdessem completamente o interesse, o que dura até hoje. Mais empresas estão lançando primeira moradia, mas um volume muito mais baixo. Já o setor de médio e alto padrão, especialmente o setor de alto padrão, ele é meio imune, porque as pessoas que têm mais recursos, elas estão mais imunes em relação às taxas de juros, porque elas têm muito recurso próprio. Atrás de boas oportunidades, então elas conseguem manejar isso de uma forma mais interessante. O setor de shopping center sofreu muito, porque teve uma paralisia completamente nas vendas e na sequência entrou o e-commerce. O e-commerce começou a vender, a venda online começou a crescer muito, desbancando a venda física. Ela ainda é maior, mas as vendas online crescem mais rápido que as vendas que acontecem em loja física. Então, essas lojas físicas, elas vão precisar de criar uma experiência omnichannel para atrair mais o cliente que olha às vezes na internet e acaba comprando para experimentar nas lojas. Os shopping centers também não vão mais poder ser aquele lugar onde tem ar-condicionado e estacionamento fácil. Isso não vai significar nada mais para o cliente, porque ele pode comprar da própria casa. Se a gente pensa no setor de e-commerce, isso impulsionou os investimentos em logísticas, que bombou durante todo esse período, desde a pandemia, e tem muito a bombar ainda. O que isso quer dizer para você? Se você está ligado ao setor residencial de primeira moradia, depende ainda de algumas decisões do governo para que os investimentos em residencial primeira moradia se tornem extremamente atrativos e esse mercado seja pujante novamente. Já se você está ligado a médio e alto padrão, especialmente alto padrão, você não tem que se preocupar agora. Shopping center vai ter muita oportunidade no futuro em relação a remodelar os shopping centers e as lojas, mas no momento atual é um momento de muita incerteza. Acho que não vai ter muito o que acontecer. Em relação ao setor de logística, você está de certa forma atrelado ao setor de logística, presta serviço ou realiza a construção de grandes galpões, você também tem muito a sorrir. Essa é a nossa avaliação e espero que te ajude.